Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast 181 da sua subseção de Carapicuíba. Este é o seu podcast semanal de atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Sim, TikTok também. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kissi, nosso presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, doutora Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto dos Santos, secretário adjunto, e doutora Simone Valéria Patrocínio Tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Barros e hoje, na minha companhia, a advogada especialista em direito condominial e imobiliário, doutora Fabiana Calfati. Doutora Fabiana, é uma honra, é um prazer ter a colega aqui em mais um episódio do podcast 181 para a gente falar de um tema que une a inovação e a tradição, que é a advocacia empreendedora. Boa tarde, Luiz. Obrigada por essa oportunidade. É muito legal a gente poder passar um pouquinho do que a gente sabe para a jovem advocacia, para os advogados, até para as pessoas que não conhecem o nosso mundo jurídico, né? E eu quero agradecer ao Dr. Paulo Kissi por essa oportunidade que está dando também, né? Porque é o presidente, né, que abre essas portas ou não para a gente. E eu gostaria de agradecer o seu convite que você fez para mim. Nós que agradecemos, é sempre bom contar assim com pessoas, com colegas, como a doutora Fabiana, uma advogada muito experiente, que tem muita história para contar, tem muita experiência para contar. E é claro, sem a presença, sem o apoio dessa diretoria da subseção de Carapicuíba, a gente não poderia ter esse espaço, né? E aqui a diretoria é uma diretoria muito aberta, muito antenada, muito, podemos dizer assim, muito antenada a tudo que acontece, né? Então, às vezes a gente vê algumas subseções, e aqui é uma crítica que eu faço mesmo, doutora Fabiana, a gente vê algumas subseções ainda naquela era do analógico. E o analógico, claro, ele tem que estar com a inovação. Eu acho que são duas coisas que, principalmente depois da pandemia, não tem outra alternativa a não ser unir a tecnologia com o analógico também, né? A inovação e a tradição, elas devem andar juntos. E principalmente quando falamos de advocacia empreendedora. Eu costumo dizer que a advocacia, nos últimos 50 anos, doutora Fabiana, acho que foi uma das profissões que menos inovações nós tivemos. Saímos da máquina de escrever para o computador, não é verdade? Do computador para o processo eletrônico, e agora esse mundo de chat, GPT, inteligência artificial, redes sociais. Como é que a colega vê isso? Uma colega que tem anos de trajetória, bastante experiência na área, pegou aí todas essas inovações, essas revoluções. Como que a colega enxerga hoje o atual momento da advocacia? Hoje, esse ano eu faço 25 anos de advocacia e eu peguei tudo mesmo. Todas essas fases, primeiro da máquina, depois da máquina elétrica, aí depois do computador e agora essa inovação que eu acho fantástica, que é a inteligência artificial, que ajuda o advogado naquela coisa básica que ele não precisa ficar perdendo tempo, né? Então eu acho fantástico que isso aconteça para a gente, porque eu acho que foi a primeira vez que na advocacia a gente tem ajuda. Porque senão a gente fica naquela situação de sempre estar dependendo de alguém para ajudar a gente. E às vezes a pessoa não está na mesma página que a gente, naquele pensamento que a gente está. E a inteligência artificial está ajudando em muito, Luiz. Não sei o que você acha disso, mas ela tem ajudado bastante. E assim, eu acho que a tecnologia, a inovação, as ferramentas que são dadas para a nossa advocacia para ajudar no dia a dia é bacana, porque o advogado, ele tem o seu conhecimento jurídico, né? Ele vai lá, estuda, faz as suas especializações para ser sempre o melhor, mas tem uma parte que ele não sabe, né? Que é gestão, que é a finança, que é como conduzir os processos para passar para o seu cliente.
E aí ele usa a tecnologia e a inovação para isso, né? Então eu acho que a advocacia hoje é independente de política, independente de qualquer coisa. Eu acho que ela está num passo bom, não que seja bom, mas se está num passo bom. Por quê? Porque, por exemplo, a gente usou depois da pandemia, né? Os processos ficaram digitais, alguns ficaram rapidamente, outros não. A gente antes tinha um acesso ao juiz, hoje é muito difícil a gente ter o acesso ao juiz, a não ser que a gente consiga marcar realmente uma audiência com ele para a gente falar do que está acontecendo, não tem mais aquela pessoalidade. Então, eu entendo que, por exemplo, eu fui fazer uma audiência, que fazia muito tempo que eu não ia na trabalhista, e fui fazer uma audiência na trabalhista. Aí cheguei lá, tava nós e a outra parte, o advogado. E a juíza não estava, ela estava na casa dela. Então eu acho assim, tudo bem. Acho que então faça para todo mundo, não faça só para si próprio. Pegue, ó, vou ter que fazer de casa, então todos, o advogado e as partes também vão fazer de casa. Então eu acho que é muito desagradável isso, nesse sentido eu acho negativo. Mas, ao mesmo tempo, acho muito positivo, porque tem lugares que lembra que a gente ficava horas e horas esperando a audiência acontecer, porque isso, e você perdia o dia inteiro, né, trabalhando, você perdia o dia inteiro só para aquela audiência e não acontecia audiência. Às vezes passava para outro dia ou para outra data. Então, nesse sentido, eu acho que foi bom, mas ao mesmo tempo deixa ainda, acho que a gente tem que aprender muito e eles também têm que aprender muito. Principalmente respeito, porque o advogado merece respeito. E a gente não está sendo respeitado pelo judiciário. Então, eu entendo que a gente precisa fazer com que isso aconteça. Não, eu vejo como positivo. Eu lembro que antes mesmo da pandemia, eu conheci um juiz de uma vara de família de São Carlos. Ele já queria fazer algumas audiências pelo Skype. Eu acho interessante, mas Muito. eu ainda acho que em algumas situações, aí uma opinião pessoal minha, direito de família, por exemplo, a audiência presencial ela acaba sendo importante. Em algumas situações, eu acho que vai muito do tato das partes, vai muito do tato do próprio juiz. Agora, numa trabalhista, se as partes estão presenciais, eu acho que o juiz também deveria estar presencialmente, né? O que eu vejo às vezes, doutora Fabiana, é que algumas partes elas querem colocar o presencial ou o virtual dentro daquilo que melhor me convém, né? Sim, E sim. eu acho que ainda falta um pouco de maturidade para algumas pessoas, mas eu acho que vem auxiliando muito, sim. Mas, doutora Fabiana, o advogado, ele é um empreendedor? Olha, o advogado é um empreendedor. Só que antes de você saber e fazer essa aplicação, você tem que saber se realmente você quer ser empreendedor ou não, porque tem várias coisas que acontecem na sua vida que você tem que saber se esse é o seu viés. Porque tem advogado que você sabe que só gosta de fazer audiência, outro só gosta de escrever, outro não gosta de se impor. Não é para todos o empreendedorismo da advocacia, né? Eu mesma, quando eu fui convidada lá atrás para trabalhar associada no escritório de falência e concordata, né? Que hoje não existe mais, mas em outro nome, né? Uhum. E, e aí eu falei assim, não, vou trabalhar perto da minha casa, porque meu filho era pequeno e tal, e abri meu escritório aonde ninguém nunca tinha aberto um escritório. Então você tem que ter esse viés de inovação, de vamos para frente que vai dar certo, mesmo não dando, porque senão não dá certo. E você fica naquelas expectativas, né, de que será, não é. Então eu acho que assim, não é para todos, mas todo advogado é empreendedor. Na hora que você tira só a B, você pode trabalhar sozinho se você quiser. Você pode, mesmo não sabendo, você pode procurar pessoas que podem te auxiliar, pessoas que podem te dar um caminho para seguir. Você pode fazer uma causa sozinho. Então, eu acho que você é um empreendedor. Só que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Porque tem várias coisas. Quando você faz empreendedorismo, você não é só você ter o conhecimento, você tem que ter uma área dentro do seu escritório, ou pelo menos você tem que entender de gestão de pessoas, de finança, de marketing, né? Para você poder botar isso para frente. Porque senão fica assim, como muitos advogados que você olha, que ficam no Instagram, TikTok, Facebook, acho ótimo. Todos têm que estar mesmo, viu, gente? Façam mesmo.
mas façam com cautela, com ética, porque eu acho que isso que é o norte de tudo, né? A ética na advocacia. E não só isso, né? Eu acrescentaria mais uma palavrinha aí, doutora Fabiana, responsabilidade. Responsabilidade. Né? Porque a gente vê muitas vezes os colegas nas redes sociais, e eu sou totalmente a favor de rede social, Eu né? também. Eu estou no TikTok, estou no YouTube, estou em praticamente todas, né? Todas as redes sociais, mas eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de saber manipular essas redes, né? Que às vezes elas acabam sendo nocivas, não só para aquele colega advogado, mas para toda uma classe. E aí a gente tem que ter aquela máxima, né? Cada vez somos unidos, somos mais fortes, mas nós também temos que ser fortes quando a gente também administra as nossas redes sociais. E principalmente, Luiz, porque assim, quando a pessoa vai na internet, nas redes sociais, você está no mundo, né? Todo mundo vai ter acesso, até as pessoas que não entendem. E aí a pessoa vai lá, vamos supor que ela tem uma boa eloquência, coloca tudo que ela entende ser bom, né? Ela passa, vende, mas na hora que a pessoa contrata ela, não entrega. Olha que infelicidade para essa pessoa. Então tem que sim estar no Instagram, no Facebook, no TikTok, se tiver tempo naquele que é Twitter, né? No Twitter. Que é o X agora. Agora é o É o X. X, né? Então eu acho que você tem que usar tudo, mas com responsabilidade e com muita ética. Porque eu acho que a ética é o norte, é a bússola para você conduzir o teu trabalho, né? Se você tem uma ética, vai na ética. Eu não falo nem só para advocacia, mas acho que tem que ter ética na sua vida, né? Então, quando você abre lá o AB, fala, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, entenda por que que eles estão falando isso e faça dentro daquele teor daquele documento que eles colocaram para você, porque quando você recebe a carteirinha da OAB, para mim foi emocionante o dia, não sei como é que foi para você, mas no dia que eu prestei o juramento, nossa, foi a coisa mais linda que eu passei naquele dia. E naquele dia eu entendi que estou eu aqui agora com uma carteirinha para eu poder ajudar as pessoas, que para mim era sempre ajudar as pessoas. Dá um peso de Um responsabilidade quando peso de pega a carteira, responsabilidade. né? Nossa, maravilhoso. Mas foi isso. Eu converso com a doutora Fabiana Calfati. Doutora Fabiana Calfati é especialista em Direito Condominial e Imobiliário, graduada pela Universidade Paulista, pós-graduada em Direito Digital e Processo Civil pelo Damásio, fundador e CEO do escritório de advocacia Calfati Advocacia e também é presidente da Comissão de Direito Condominial e Imobiliário da OAB São Paulo, Cotia, desde 2020. Ex-conselheira da Secretaria da Mulher em Cotia de 2009 e líder do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Cotia, desde 2023. Vejo aqui que a colega teve bastante atuação na Secretaria da Mulher, lidera o Grupo de Mulheres. Doutora Fabiana, começar a advocacia sendo mulher foi mais difícil? Foi, principalmente que na época é assim. Eu encaro que o mundo, infelizmente, é machista. E na hora que você tem que se posicionar é mais difícil. Tanto que eu pensei na época de ir realmente com esse escritório que tinha me convidado. Mas eu preferi atuar como mulher mesmo e cuidar do meu filho. E aí abri na grande. E como mulher, eu tive muitos empecilhos no meio do caminho. Muitos. Porque os homens não aceitam você sendo uma empreendedora, você abrindo um escritório, falavam que era louca. Imagina, abrir onde eu abri, que era no meio da granja, que não tinha nada. Mas aí eles não estavam vendo quanta coisa tinha lá e quantas pessoas que realmente nessa época eu ajudei muita mulher a sair de grandes problemas que elas tinham e que elas estavam enfrentando e não tinham com quem conduzir, porque elas só iam para São Paulo, só que não tinham como ir até São Paulo. E acharam alguém lá na região que pudesse estar auxiliando. E aí, com isso, você vai desbravando o seu meio, vai desbravando, e os homens ficam incomodados com isso, Luiz. Eles ficam bem incomodados. Mas eu nunca tive medo. Ao contrário. É engraçado, né? A colega falou, o mundo é machista. Com certeza, ele é muito machista. A advocacia também é bastante machista. Às vezes, e dentro da nossa própria entidade,
temos muito pensamento machista. Eu ando muito pelas subseções da capital, da Grande São Paulo, do interior, e às vezes eu vou ali na galeria de ex-presidentes, sei lá, 16 gestões, eu conto o número de gestões, 2 mulheres foram presidentes. Às vezes 8 gestões, 10 gestões, uma mulher, 2 mulheres. É difícil, né? Normalmente as mulheres figuram ou como vice ou como secretária, né? E isso é muito triste, ainda mais quando pegamos os números da nossa entidade, a maior parte dos nossos inscritos são mulheres, né? São mulheres. O que a colega acha disso? Será que a OAB ela é desinteressante mais para as mulheres do que para os homens? Não, eu não acredito nisso, não. É assim, você tem razão em tudo que você falou. Se você vai, por exemplo, na comarca onde eu tenho a minha OAB, que eu sou inscrita, lá só teve uma mulher que todo esse tempo de OAB que foi presidente, né? Então, assim, as mulheres, eu acho que ainda elas têm aquela pecha de querer achar que o homem que está na frente que vai defendê-las, quando na verdade a mulher que vai defender mais a mulher do que o homem. O homem, eu falo assim, a gente é poderosa, a mulher é muito poderosa. Só que ela se esconde atrás, às vezes, do homem, porque acha que o homem é mais forte, o homem pode ser mais impositivo, quando na verdade a mulher é mais forte. E ela vai poder lutar muito mais por outra mulher do que o próprio homem. Porque o homem, ele não sabe o que é ser mulher. A gente sabe o que é ser mulher. O que a gente passa, quando você entra, por exemplo, sou uma jovem advogada. E aí eu entro na OAB. Só que eu tenho filho, eu preciso trabalhar, eu não tenho, porque não é todo mundo que consegue um emprego no escritório que vai poder sustentá-la. Então, como é que ela faz? Isso não tem suporte assim. Não que a OAB tenha que fazer isso, mas tem que dar um suporte de ajudar a falar assim: olha, tá tudo bem. Você vai começar a sua carreira, né? A ansiedade da mulher, principalmente para a mulher. Porque o homem, o que acontece? O homem vai trabalhar e quem fica com o filho é a mulher. Exatamente. Entendeu? Então, a mulher tem todo esse cenário, então eu não entendo as mulheres, sinceramente, que não entendem que tem uma mulher que pode fazer por elas mais do que talvez um homem, não que o homem não faça, porque vários homens fazem, mas ela entende muito mais uma mulher do que o próprio homem. Acho que foi semana passada, eu estava, me deparei com um canal, não me recordo agora, tinha um canal na TV aberta onde tinha um grupo de homens, 3 homens, tinha inclusive médico, inclusive, estavam discutindo a questão do aborto, inclusive referente a essa nova decisão do Dr. Alexandre de Moraes. Não vamos entrar aqui no mérito disso, nem muito menos no mérito político. Mas o que mais me chamou a atenção é que nós tínhamos 4 homens falando sobre aborto. E aí eu me perguntei, Cadê a mulher? cadê a mulher? Né? Cadê a mulher? E isso eu fiquei espantado com isso. Existem comissões por todo o nosso país que falam sobre os direitos das mulheres, só composta por homens. Isso é um completo absurdo, né, doutora Fabiana? Eu acho um completo absurdo, por quê? Porque é o corpo da mulher que acontece o aborto. É um corpo que cresce dentro de você e você sabe o que acontece se você resolveu abortar ou se você resolveu ficar. Então, quem estaria que ter por exemplo, nessa entrevista que você viu, tinha que ter mulheres lá falando, não só homens, né? Enfim, mas eu acho que é paulatinamente, eu vejo o progresso das mulheres em algumas comissões, mas eu não vejo, por exemplo, acontecer mesmo, sabe? Elas fazem as suas comissões, fazem acontecer as coisas no meio, fazem os congressos, mas precisa ir para frente. Precisa ir para frente, não pode ficar parado e ficar com receio. Se a gente não der um passo para frente a mais do que a gente tem que dar, a gente não chega a lugar nenhum. Eu, várias vezes na minha vida, eu dei mais do que eu podia. Algumas vezes deu muito certo e outras não deu. E no dia que não deu, eu recuei. Entendeu? Mas eu sempre levei uma coisa comigo, sempre, Luiz. Ética. Ética e responsabilidade é o que norteia a minha vida. Então, para os jovens advogados, para os advogados que já não são mais tão jovens,
colocando ética e responsabilidade em tudo que faz, nos processos, porque o cliente depende de você. O cliente, eu falo assim, que duas profissões que são muito importantes, médico e advogado. Porque se o médico faz alguma besteira, já era o paciente. Se o advogado faz uma besteira, o psicológico dele deixa ele doente. E aí, às vezes, até, eu já vi vários casos que até de pessoas que tiraram a própria vida por causa disso. Então, é muita responsabilidade que tem que ter. Então, o advogado tendo ética, é o escudo, sabe? E você põe o travesseiro na cabeça, dorme, você olha no espelho, fica bem, entendeu? Então, eu acho que ética é a palavra para mim. Entendeu? Responsabilidade, como você falou, é fantástico também. Essas duas palavrinhas é que devia nortear qualquer advogado, seja empreendedor ou não. E sobre o nosso tema ainda, doutora Fabiana, falando ainda sobre a advocacia empreendedora, vamos falar um pouquinho sobre gestão de escritório, né? De advocacia com foco na advocacia empreendedora. Quais as práticas a colega recomenda para que o colega que nos assiste, para a colega que nos assiste, possa se destacar no mercado de trabalho tão competitivo como é os dias de hoje? Hoje está muito competitivo. Então, assim, tecnologia e inovação, você tem que ter isso. Tudo que é mais novo se adequa. Hoje, por exemplo, tem constelação familiar para você fazer transações, você tem as mediações, você tem várias coisas que podem ter no ramo do direito que você pode usar para resumir e reduzir o tempo de espera de um processo. Então, vai atrás para saber o que quer, vai atrás para saber se isso funciona ou não. Então, sempre atrás de coisas novas, sabe? De capacitação, de gestão financeira. Gente, advogado não sabe gerir, não sabe. Pelo menos eu demorei para entender. E aí, vá procurar saber. Se você não consegue, põe alguém para fazer isso para você. Mas tem que ter gestão financeira, tem que ter o marketing, tem que ter o RH e tem que ter, lógico, o conhecimento. E tudo num planejamento sistêmico, né? Cada um na sua área e todos no mesmo objetivo, que é para o bem do negócio, né? E às vezes os colegas eles acham que o planejamento é algo de outro mundo, né, doutora Fabiana? Como que a colega pode orientar um jovem hoje que nos assiste para começar o seu planejamento? Respire primeiro. Aí depois se inspire e depois vai para frente, porque assim, eles estão muito ansiosos. Muito ansiosos. Então, na hora que eles pegam a carteirinha, vem já a ansiedade. Eu quero trabalhar no escritório grande, eu quero estar bem, porque hoje em dia, com 25, 26, 27 anos, o cara tem que estar ganhando muita grana, porque senão ele não está bem. E daí tem a competição. Então, respira, calma, vai dar tudo certo. Aí, o que que você faz? Aí, o que que você faz? Você chega, vamos ver o que que eu vou fazer. Não deu para entrar no escritório grande? Então, eu posso, eu mesmo, advogado novo, fazer o meu negócio. Quando eu comecei, sabe o que eu fiz? Eu não sabia muita coisa. Eu abri meu escritório com uma outra advogada e fui atrás da assistência judiciária para aprender a saber como é que era um processo. E na época eu tinha muitos amigos, então eu procurava eles para eu poder advogar também, para eu saber como é que era, entender como era a estrutura de um escritório. Então, se não sabe, vai procurar, pesquisa primeiro, entende o que está acontecendo. Quero montar um escritório, já que eu não vou ter como fazer. Hoje dá para trabalhar home office. Tudo bem que tem cliente que não gosta, né? Eles gostam de entrar naquelas salas enormes, mas tem os coworkers também da vida que você pode usar. Então, acho que primeiro você tem que estudar, pesquisar, né? Começou a carreira, vai fazer sim assistência judiciária para entender como é que é, se você não está empregado em nenhum escritório. Aí, com isso, não é tratar assistência judiciária de qualquer jeito também, porque eu já vejo muitos colegas fazendo isso. Ah, veio uma notificação, uma citação que veio por edital. Ah, faço por negativa geral contestação. Não, você não sabe quem está do outro lado, o que aconteceu para a pessoa não ser citada. Por isso que eu falo muito da responsabilidade que você falou, Luiz, bem lembrado, e da ética profissional. Entendeu? Porque a pessoa merece ser defendida mesmo ela não sabendo que está lá. Uma vez eu peguei um caso
que a pessoa ia perder o apartamento dela, já estava me chamando para ir para essa área, hein? Tava mesmo, hein? E eu peguei e eu falei assim, não, mas a mulher não deve morar lá, não é possível. Aí eu fui atrás da pessoa, ela morava lá, e ela fez o acordo e não perdeu o apartamento. Então, você tem que sim. E se não conseguiu, defenda de tudo que você pode, que você entende de direito. Então, você tem que ter muita responsabilidade com todo esse negócio. E depois disso, né, você vai vendo, vai analisando e ver se realmente você vai montar um escritório ou se você faça a sociedade unipessoal, né, para você ter como na hora de passar uma nota fiscal, vai começando, faça parceria com outros escritórios, entendeu? Não tenha receio. O advogado tem valor, sabe pelo quê? Pelo tempo que ele está no mercado. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir. Logicamente que tem uns que são de uma hora para outra ganha dinheiro, vai já é bem visto no mercado, mas não é assim que acontece, né, Luiz? Você começou então fazendo assistência judiciária, era uma advogada então generalista, né? Generalista. E aí eu fazia muito família. Muito família. Muito família. Na região que eu estava era muita família. E como é que foi a transição de sair de uma advocacia generalista e ir para uma advocacia hoje, digamos, mais especializada, que é o nicho do imobiliário e condominial? Você já queria isso ou apareceu? Porque eu tinha um professor de processo penal, o professor Eduvilho, uma saudade que eu tenho dele, que ele falava isso para mim, ele falava, Luiz, não é como é que é? Não somos nós que descobrimos o direito, é o direito que nos descobre. É bem isso mesmo. Eu me lembro que na época, acho que já faziam 5 anos que eu era, por isso que hoje em dia o advogado tem que ser mais especialista, tá? Viu, jovem advogado? Especialista para você ser reconhecido e ir para frente. Principalmente com essas inovações que estão por aí. Mas na época, Luiz, eu estava na região, já fazia muita área de família, que eu adoro. Só que você tem que ter todo um psicológico por trás, porque senão você, né? E na época apareceu um senhor no meu escritório e falou assim: Olha, eu tenho um condomínio, assim, assim, assado. Olha, tá com uma inadimplência péssima. O síndico não sei o quê. Começou a contar a história dele e eu comecei, juro, ver números na minha cabeça. A inadimplência tá quanto? Eu falei assim, se eu fizer isso. E tem 2 advogados, eu olhei todos os processos, acho que tinha mais de 50 processos. E aí o advogado não mexia, não fazia nada nisso. Eu falei assim, não, ó, pode transferir para mim os processos que eu vou botar em ordem o condomínio para você. E realmente começaram a me chamar de advogada das Casas Bahia, do BNDES, porque de tanta parcela que eu fazia para as pessoas, porque as pessoas deviam um monte. E nisso tinha problemas também internos da área imobiliária, né, de regularizações que tinham que fazer, de convenções. Já naquela época não tinha nem nada disso. E aí eu me dei muito bem nesse condomínio, que foi meu primeiro condomínio, e gostei. Aí fui conhecer as administradoras, como eu fui muito bem nesse condomínio, uma administradora me chamou para eu fazer, começar a ser parceira dela, e eu falei para ela assim, olha, pode me contratar mesmo, porque você é a melhor que tem. E realmente aconteceu isso. E eu fui durante muito tempo bem específica só nessa área. E foi daí que eu comecei. E aí eu gostei. Por quê? Porque você não mexe só com cobrança. Você mexe com pessoas, né? Você mexe com a área imobiliária, você mexe com regularização, você mexe com terras. Eu adoro, adorei. Eu me apaixonei. E aí eu vi que era essa área que eu tinha que ir. E aí despertou a empreendedora, que é a doutora Fabiana Calfati, né? E Eu hoje tem amei. que gerir toda uma estrutura de advogados, que não é só processo, é Sim, recursos humanos, é despesas, sim. e não é nada fácil a vida do advogado empreendedor, né? Não, Tem alguns que têm o perfil que parece que hoje o jovem advogado, principalmente, ele é bombardeado com seja empreendedor, tem que ser empreendedor, e é algo que não é nos ensinado na faculdade. E nem todo mundo tem perfil para isso, né? Nem todo mundo quer correr os riscos. Porque parece que é fácil ser empreendedor, mas não é. Porque é não é. todo o risco do negócio. Todo o risco do negócio deu errado é com você. Exato. E assim, não tem férias,
Você tira as férias quando dá, no começo. Não dá para você programar, né? Então, você vai indo como dá. Você vai indo, 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 indo. Só que eu percebi isso mesmo, viu, Luiz? Não é todo mundo que gosta disso. Eu vejo, pelo menos eu sou assim, eu olho para esse copo, dá para fazer um monte de coisa com esse copo. Aí você vai falar com as pessoas não têm essa capacidade. Não é porque elas não têm, não é o perfil dela. E tá tudo bem, vai trabalhar então aonde vai dar. Então não tem que ficar seguindo o que esse pessoal fala, seja advogado empreendedor. Não, não é seu perfil, não vai ser. Vai ser feliz de outro jeito. Olha, você pode ir para uma área pública, você pode ser professor, você pode só trabalhar com audiências, que dá para fazer isso. Você pode fazer só pontualmente alguma coisa para os escritórios, ou você pode simplesmente pegar um caso ou outro que dá certo também. Entendeu? Então você tem que saber onde é que você está. Você tem que realmente parar com essa aceleração que o pessoal deu, né? Todo mundo deu essa aceleração, principalmente para o jovem advogado, quando acaba de sair da faculdade. Ele tem que estar num bom escritório, grande, que tenha mais de 100 pessoas trabalhando, para ele saber que ele é um sucesso. E não é E não verdade. é assim, né? Eu posso ser feliz no meu escritório ou trabalhando em casa, no meu quartinho, no meu pequeno home office, e ser feliz. E ser também um advogado bem-sucedido, né? Né? Exatamente. Eu acho que você tem que ser feliz com o que você O faz. que é sucesso para você, Fabiana? Sucesso, uma boa palavra. Eu acho que sucesso para mim, lógico que a gente sempre fala sucesso está relacionado a dinheiro, mas para mim, Luiz, é você ser feliz. Assim, feliz não, é porque feliz também é uma coisa utópica, né? Mas é assim, você ter um bom trabalho, você ter uma boa família, você ter umas relações boas com amizades, você ter muita ética, que eu falo, responsabilidade. Para mim isso é sucesso, porque a pessoa vai olhar para você e falar assim, essa eu confio, essa eu sei que se der alguma coisa errada ou certo, ela vai se responsabilizar. E assim, você olhar e ver que tudo aquilo que você fez tá certo, mesmo tendo algumas coisas que no meio do caminho deu errado. Porque você acha que em 25 anos eu não tive altos e baixos, Luiz? Todo mundo tem, né? Então, e eu tive dois altos e baixos que foram assim que impactou muito a minha vida. Mas a gente segue em frente, a gente acha que tá tudo perdido, mas de repente aparece coisas assim que eu falo assim, nossa. E é Deus, né? Você Deus. pode contar pra gente quais são? Fiquei curioso, quais foram esses dois altos e baixos. Se não puder contar, tudo bem. Não, mas é assim, eu não vou contar especificamente, mas assim, às vezes você faz decisões erradas. E nas decisões erradas vem todo o insucesso do negócio. E aí você não pode falar assim, puxa vida, em, sei lá, 15 anos que você tá, uma decisão errada que você teve deu um insucesso, né? Então, não é insucesso do negócio, mas insucesso financeiro. E aí você acha que não tem mais saída, né? E aí, de repente, aparece 100 clientes de uma vez para você. E eu falo assim, que isso? De onde que vem? Né? É do teu trabalho, da tua ética, da tua responsabilidade, que o pessoal fica te conhecendo e vai lá porque você é boa, né? Então nesses dois momentos foram decisões erradas que eu tive. Isso acontece e infelizmente aconteceu, mas a gente está aqui, né? Mas decisões erradas fazem parte da vida, né? Eu escutei um professor na internet, e eu gosto muito de internet, né? Consumo, rede social, claro, tem que saber filtrar. E a vida, na vida não tem como não ter decisões erradas. Não tem como não ter dor na vida, né? E às vezes, se a gente não passa por decisões erradas, a gente não sabe se fica na dúvida. Será que se eu não tivesse tomado aquela decisão, será que não teria sido melhor? Acho que faz parte do aprendizado. Acho que você não tomou decisões erradas. Acho que foi parte, foi a fase do seu aprendizado. Sim, porque quando você é mulher, Luiz, você tem que ser que nem um trator. Você pega e vai para cima de tudo. Porque senão não é trator em detrimento de outra pessoa, mas você tem que ir, vai embora. Porque se você não for embora
você é atropelada no meio do caminho. E nisso você acaba deixando, sabe o que fazer? Sentir. E na hora que você deixa de sentir o que está certo e o que está errado, vem a decisão errada. E aí o que você tem que fazer? Refletir tudo de novo, sentir tudo de novo, para você se colocar bem, firme. E aí sim começa tudo a acontecer direitinho do jeito que tem que acontecer. Então, realmente o que você falou é verdade. A gente é um aprendizado, a vida inteira é um aprendizado, não só de conhecimento, mas das decisões que você tem que tomar no dia a dia, né? Então, é isso. Fabiana, hoje deve não, é desafiador, né? Ser advogada com direito condominial. Parece que está cada vez mais difícil as relações humanas, as pessoas não se entendem. A assembleia de condomínio, então, já virou meme, né? Ah, isso aqui está parecendo uma assembleia de condomínio, né? As pessoas brincam. Está cada vez mais desafiador. As pessoas estão preparadas para viver em condomínio? Não, não. Tem muitas pessoas assim, que é o primeiro imóvel que vai morar, acha que é a própria casa e que é a sua própria decisão acontecer. O que eu quero é o que eu quero que aconteça. E não estão preparadas. Mesmo as pessoas que já estão acostumadas com condomínio, na hora que tá tudo andando do jeito que ela quer, de repente vem uma coisa que modifica aquilo. Ela não entende. Ela começa a brigar porque ela acha que o que ela entende ser bom é o que é o melhor para o condomínio. E aí geram os conflitos. Mas o que eu faço muito, Luiz? Porque eu sou advogada que vou nas assembleias, né? Às vezes a pessoa até síndica. Ai, não deveria. Porque olha, enfim. Mas às vezes o incorporador precisa de um síndico intermediador e pede para você ser. Enfim, é muito complicado, mas não estão preparados para viver em comunidade. Parece que está cada vez mais difícil, né? Mais difícil. Eu sinto, quando eu vou para uma assembleia de condomínio, eu sinto que parece que aquela pessoa que já vem brigando, ela não tá querendo brigar com você, parece que ela está querendo brigar consigo mesma. Ela leva ali as insatisfações pessoais dela, né? E daí descarrega na assembleia. Por quê? Porque já que eu não consigo resolver minhas próprias sensações que eu estou sentindo, eu vou tentar descarregar na assembleia. E aí gera um conflito. Eu fui procurar constelação familiar para entender isso aí também. Como é Ah, que você é o fez. sistema? Eu estou fazendo, vou terminar agora, daqui 2 meses eu termino. E assim, para a gente aplicar no direito, entendeu? Para a gente entender. E na hora que você começa a entender isso, Luiz, você consegue entender como é que são as pessoas. É impressionante. Mas você também tem que ter o dom de você entender, né? Porque não é todo mundo que tem essa perspicácia de entender o outro, Eu né? venho aplicando mediação, Mediação é né? maravilhoso Eu acho que também. vem dando certo. E tem que ter mesmo. Só que os condomínios não entendem isso, viu? Muitos condomínios não querem pagar o advogado para fazer a mediação, né? Só que eu sou super favorável. Tudo você tem que tentar fazer transacional. Porque senão, para você esperar hoje uma decisão do juiz, você não sabe o que vai acontecer, né? Nem quando vai acontecer. Então, eu acho que o acordo é muito satisfatório. E como é que você vem analisando, doutora Fabiana, os desafios e oportunidades que o advogado pode ter no ramo imobiliário e condominial? Ainda tem bastante oportunidade, porque o que eu ouço dizer muito, principalmente do jovem advogado, que são áreas que estão ali nas mãos de poucas bancas do direito. Ainda tem campo, espaço para o advogado entrar na área imobiliária e na área condominial? Olha, eu meio que concordo com o jovem advogado, porque o problema são por exemplo, se ele vai querer entrar numa incorporadora, se ele não estiver trabalhando com escritório grande, ele não vai entrar assim de uma hora para outra, a não ser que a sua família tenha uma terra, um empreendimento grande, aí sim, porque não dão espaço, não adianta, não dão espaço. Condomínio, todo condomínio tem um advogado que quer entrar, todo. Só que ele não entende que tem que ser especialista, porque não é qualquer advogado que é advogado condominial. Não é.
As pessoas não dão valor para advogado condominial. E elas deveriam dar, porque é muita especificidade, não é qualquer um que sabe fazer, acha que é muito fácil, só que não é. Ação de cobrança é uma coisa, o resto, que é muita coisa, você tem que saber o que você está fazendo, porque senão gera muitos conflitos. Tem advogados, jovens advogados, que acabaram de entrar na advocacia, que quando vem uma assembleia, eles veem um nicho para entrar, né? Então, às vezes conseguem, só que daí o que acontece? Fazem besteira, uns têm sucesso, outros não. Mas eu acho que na área imobiliária, eu acho que se você for especialista, Luiz, em qualquer área, você consegue entrar. Mas eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil, apesar que tem um planejamento sucessório que você pode fazer, não sei, patrimonial, não sei. Mas eu acho que é mais difícil, sim. Mas não que é impossível. Eu acho que a pessoa pode ir pro lado, vai estudar bastante, vai dar aula, vai dar curso, vai fazer, vai se especializar, que daí você vai ter a oportunidade. Talvez seja mais difícil, mas não é só para a área imobiliária, acho que são para todas. O que você acha? Eu acho que todas as áreas estão. E eu acho que sempre foi assim. É, Tá? Eu ouço falar, porque hoje o mercado está cada vez mais competitivo. Eu acho que o mercado sempre sempre foi. esteve competitivo, não é de hoje que está competitivo. E eu acho que são em todas as áreas. Eu acho que cabe o advogado, a advogada, e não é só na advocacia, não, eu acho que em todas as áreas, seja engenharia, marketing, enfim, qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que ter a criatividade e querer Criatividade. fazer, né, doutora Fabiana? Sim, a criatividade acho que para quando está saturado, uma área que acham que está saturada, quando falaram que a inteligência artificial ia vir e acabar a carreira do advogado. Não, antes disso, falavam quando veio a internet. A internet vai acabar com o emprego de todo mundo. Já se falava isso. O Google vai acabar com. Mas, E mas não, não, e não acabou. não acabou e Né? não vai acabar. E vem aí para somar, para ajudar. A soma ajuda e você tem que se especializar mais. É isso que acontece. Eu tive eu não me recordo agora, uma convidada que esteve aqui no nosso podcast, que eu fiz a pergunta sobre inteligência artificial, e a mesma pessoa falou, tá bom, mas hoje você coloca ali alguns parâmetros na inteligência artificial, ela te dá uma peça pronta, ok, mas e os colegas que já trabalhavam com modelo de peça? Pois é a mesma coisa. Você digitava no Google ação de alimentos, vinha ali uma petição, pronto. É a mesma coisa. Quantas vezes eu pegava, quando eu comecei a advogar, vários advogados que pegaram a minha peça e copiaram. Ah, isso é o que mais tem. Então, eu acho que isso é irrelevante, você quer Eu saber? também acho. Então, por exemplo, que por enquanto, a não ser que sejam esses futuristas, né, que vão pensar pela gente, mas a gente comanda. A gente tem que ser especialista, é isso. Tem que ter discernimento, sabedoria para fazer as coisas, porque não é só colocar lá, eu quero fazer uma ação, sei lá, de dissociação de sociedade e a dissolução de sociedade. Vai lá, ele escreve lá, tal, mas você tem as suas particularidades também, né? Sim. Então, é E, isso. e isso a inteligência artificial jamais vai substituir. Não, e a Né? inteligência artificial, vou falar de novo, não tem ética. Quem tem ética é o advogado. Quem tem responsabilidade é o advogado. Então, a inteligência artificial não vai substituir o advogado. E eu falo isso direto, não vai. Vou até falar alguma coisa meio polêmica aqui, mas em tom de brincadeira. O meu medo não é da inteligência artificial, e sim da desinteligência artificial. Mas corta isso, vamos seguir, porque essa frase já deu o que falar na semana passada. Doutora Fabiana, conta um pouco mais aqui, se você pudesse dar um conselho para a jovem advocacia. E também para o advogado, para a advocacia tradicional que está aí no mercado já há alguns anos. Quais conselhos você daria? Olha, Luiz, pessoal, eu entendo que se você tiver responsabilidade, se você usar a ética como escudo, seja na jovem advocacia, seja para o advogado que já está no mercado já faz um tempo, mesmo aquele que já está mais velho, se você usar isso, você não tem como errar. Logicamente que tudo é novo, é novidade, depois da pandemia acelerou muito mais
essas situações de todo mundo ter acesso a muitas coisas, mas se você fizer sempre pautar tudo isso com essa ótica que eu estou falando, você vai saber o que é ser advogado e as pessoas vão te procurar porque sabem que você tem esse perfil. Porque é muito diferente você ser um advogado e ser realmente um defensor da justiça. Porque as pessoas confundem muito. Eu falo muito isso e repito, Luiz, porque assim, muitas vezes já aconteceu de virem no escritório e fazerem coisas que não eram éticas. E eu não aceitei. E perdi dinheiro, perdi. Mas eu dormi bem. A pessoa que aceitou, que eu fiquei sabendo, depois teve complicação. Entendeu? Então, sempre para mim o norte, põe ele como escudo. Eu ponho isso como escudo. E aí eu tenho, depois disso, as consequências. E para mim sempre foram muito boas, nunca foram negativas. Né? E assim, o que eu falei, respira, não deu certo, não conseguiu o que você tinha que fazer, não tem aquele dinheiro no fim do mês que você precisava, respira, né? Se inspire, vai procurar outras coisas, outras novidades, porque senão você não vai conseguir continuar, você vai pirar. E aí não dá, não tem, não tem segmento, não tem prosseguimento na vida, vai ficar mal com a família, vai ficar mal com os amigos, não vai conseguir fazer nada, né? Mas eu acho que esse que poderia ser a minha dica. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui, Luiz. Poderia falar, vai procurar parceiros, vai procurar se especializar, vai ver novidades, inovação, vai para rede social, usa o marketing, mas com sabedoria, né? Não adianta você chegar e fazer o marketing todo de qualquer jeito, sendo desleal, que tá cheio aí, né? Então, mas tem que sempre estar visto também. Vá nos congressos. O Luiz tem um congresso agora, que vai ter agora em junho, que ele mandou para mim, eu vou participar, entendeu? Porque daí você faz network, você vai se enfronhando, participe das comissões das OAB, né? Aliás, a doutora Fabiana é presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB de Cotia. O ano passado teve um congresso excelente, foram 4. Eu estive presente acho que em 2. E são todos congressos que lotam, vivem lotados. Queria que a colega falasse um pouco sobre a sua atuação nesta importante Comissão de Direito Condominial e Imobiliário da OAB de Cotia desde 2020 e falasse um pouco do trabalho e os desafios dessa comissão. Então, quando me convidaram, eu fiquei muito feliz. Foi pela nossa primeira e única presidente, né, mulher, que foi a doutora Mariana Arteiro, Que é nossa que hoje é conselheira, nossa né? Um conselheira. abraço para a doutora Mariana Arteiro, que tem uma expressão assim muito forte nas redes sociais. Tem, ela é Ela faz um fantástica. trabalho muito bacana, muito bacana. E aí ela me convidou e eu falei assim, que legal, né? Eu achei fantástico. E aí eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer nada meia boca, né, Luiz? Então eu falei assim, nossa, se eu tenho essa comissão, o que eu vou fazer por ela? Porque não adianta você só ter só o título, né? Eu falei assim, eu vou levar conhecimento para todo mundo da região oeste. E aí eu conheço bastante gente, tem vários como o Dr. Luiz, viu? Vários palestrantes maravilhosos. E eu trouxe todos eles, eu tenho trazido desde 2021, ó, 21, não, foi 2020 que acabou sendo pela rede social. Porque foi a pandemia, pandemia, né? eu ia fazer um mega evento e aí tive que fazer tudo pela internet, foi transmitido pelas 3 redes sociais. Aí no segundo ano também foi a mesma coisa, aí no terceiro e quarto foi presencial. Foi lindo. Mas foi presencial, mas teve transmissão via internet. Teve transmissão pelo YouTube, Isso. Facebook e Instagram. Tudo ao mesmo tempo. Porque quando você faz, você tem que fazer direito. Não dá para fazer meia boca. E todo mundo tem que ter acesso à informação. E nesses congressos, tem que participar, né? Então, quando você faz um congresso, um evento dessa magnitude, você tem que envolver a cidade inteira. E eu envolvi a cidade inteira. Então, a gente conseguiu patrocínio, a gente trouxe os políticos da cidade para conhecer. Veio gente de São Paulo no congresso para conhecer, porque os palestrantes eram sensacionais, né? Então, você tem que fazer coisa de gente grande, não adianta você fazer de qualquer jeito só para fazer.
entendeu? E assim, se você tem um cargo desse, usa ele, né? Para você trazer o que é de melhor para todo mundo. E também você faz jus ao cargo, né? Porque senão não tem o porquê de você estar lá. Ah, sim, não tem sentido você ser um gestor de ordem e Você mesmo, não como trabalhar, presidente né? da OAB, agora eu vou entrevistar ele. E você mesmo, quando você foi presidente da OAB, você também não achava isso? Sua gestão? Não, não é que eu achava, eu tinha certeza disso, Fabiana. A diretoria de uma subseção é composta de 5 pessoas, né? Então são 5 integrantes que formam uma chapa, disputam eleições, pedem votos, porque querem trabalhar. Eles, na minha opinião, eles não têm o direito de dizer, eu sou voluntário. Não, você é voluntário, mas você tem a obrigação de Sim. estar presente na subseção e fazer valer cada um dos votos, porque você representa uma entidade. Então, isso eu sempre tive certeza. E um presidente de comissão, uma presidente de comissão, idem, muito embora seja um cargo em comissão, que pode ser destituído a qualquer momento, é de confiança da diretoria da subseção, mesma coisa, ele tem que ter a responsabilidade de representar a classe dos advogados dentro daquilo que a diretoria estabelece, mas você representa ali uma classe de colegas dentro de uma pasta, de uma comissão. Então é muito importante e é muito sério. Né? E eu, quando eu fiz, Luiz, sabe qual que era a minha real intenção mesmo? É mostrar que Cotia tem excelentes advogados. Que não precisa ir para grande cidade para você pegar um advogado bom. Não, em Cotia também tem. Na região toda oeste tem advogados bons, né? Não só aonde todo mundo acha que tem. Lógico, sei lá, os especialistas, os que fizeram nome durante tantos anos, estão em São Paulo. Mas nas regiões subjacentes tem advogados maravilhosos e que podem ser usados também, Com certeza, excelentes entendeu? advogados. Então eu queria que reconhecessem Cotia e os adjacentes de Cotia para entender que o advogado merece, né, todo o apoio nosso, que é da subseção, né? Então, Exatamente. foi essa a minha intenção. Não, e os congressos foram excelentes. Eu participei de 2 ou 3, se não me foge a memória. Participei do último, um dia inteiro, casa lotada, em todas as palestras. Parabéns pelo trabalho. E, quem sabe, esperamos que agora também possamos ter o Congresso de Direito Condominial e Imobiliário da OAB Cotia, edição 2024, que é sinal de sucesso. Doutora Fabiana, infelizmente tudo que é bom acaba durando pouco. Estamos chegando aqui aos minutos finais do nosso podcast. E eu queria que a colega contasse algum momento marcante da sua vida pessoal ou profissional, porque aqui nós gostamos muito de contar causos, né? Os nossos internautas sempre gostam de saber causos. Conta um caso para nós aqui, ou da sua vida pessoal ou profissional, para poder servir de inspiração aos nossos empreendedores. Quando veio vários aqui na minha cabeça, viu, gente? Mas eu vou falar de um que era quando eu descobri o que era ser advogada. Eu estava já faz uns anos advogando e veio uma cliente no escritório e eu fiz a causa para ela. E eu via que todas elas, era da justiça gratuita, da assistência judiciária. Assistência judiciária. E aí eu fiz o processo dela como se fosse um que fosse contratado, né? Que tivesse me pago, tudo bonitinho, falou o que eu queria. Eu sempre fiz isso. E aí eu fazia até aquela época, Luiz, eu fazia os processos que eu tinha que fazer, com responsabilidade, mas fazendo por fazer, né? Sou advogado, vou fazendo. Aí um dia à noite, parabéns, doutora Fabiana. Parabéns, doutora Fabiana. Parabéns. Eu falei assim, parabéns pelo quê? Todo mundo na rua, quando eu estava indo para o escritório, me dando parabéns. E aí quando eu cheguei no escritório, tinha uma faixa enorme, assim, no meio da rua, assim, que não era uma faixa só, eram várias faixas, mas essa estava bem na frente do meu escritório. Uma faixa? Fizeram uma faixa? Uma faixa, que naquela época era faixa, né?
botando assim, parabéns, doutora Fabiana Calfá, mais um processo ganho, que não sei o quê, falando um monte de coisa. Quando eu olhei aquilo, e não era muita coisa que a mulher ganhou, mas assim, o que representou para ela. E naquele dia, eu entendi o que era ser advogado, o que você podia fazer de diferença na vida da pessoa. E foi sensacional. Foi daí que eu desisti de querer qualquer outro tipo de situação que eu ia prestar para juiz, que eu ia prestar para outras coisas. Eu falei assim, não, eu quero ser advogada. E foi aí que eu fui ser advogada. Que Mesmo legal, assim, foi muito lindo, que foi muito legal. lindo. Ou seja, foi o modo que a cliente, que a assistida teve de poder dizer, olha, a gratidão que eu tenho por você ter me ajudado. Foi lindo assim. E assim, por isso que eu falo que vocês têm que ter responsabilidade e ética. Porque fora isso, Porque nós cuidamos de pessoas, né, doutora Fabiana? E pessoas. é uma responsabilidade muito grande. Cada processo é um processo. Às vezes, para nós, a gente tem lá a nossa carteira de clientes, de processos, enfim, independente do número, mas para a pessoa, às vezes é o processo da vida dela. Ela tem um processo. E foi isso que eu entendi naquele dia e por isso que eu nortei a minha vida dessa forma. E aí eu falei assim, não, é advogado. O pessoal não dá valor para advogado. Tem que dar, entendeu? E a gente tem que fazer respeitar, começando pela gente. Advogado é maravilhoso, é maravilhoso. Vocês têm que entender isso, porque tem muita gente que não dá valor pra gente, né, Luiz? Às vezes nós mesmos, né, os próprios advogados não dão valores para eles mesmos. Exatamente. Então, mas foi esse dia, foi lindo, foi lindo. Que legal, parabéns. Olha que história bacana aqui, doutora Fabiana, compartilhando conosco. E você tem alguma história aí de sucesso diferente que possa servir de inspiração? Conta aqui pra gente, escreve aí no chat para nós, né? Que esse programa é ao vivo e também fica gravado aqui nas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube, para você poder compartilhar com os seus contatos. Doutora Fabiana, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Foi muito bom tê-la aqui, poder conversar com a doutora Fabiana, essa advogada de sucesso da região de Cotia, especialista em direito imobiliário e condominial, presidente de uma importante comissão na subseção de Cotia, a Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, e também é líder do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Cotia, desde 2023. Conta um pouco para nós, doutora Fabiana, o que é o Núcleo de Mulheres do Brasil? A Luísa Trajano, ela abriu em São Paulo esse grupo de mulheres do Brasil. Nós somos mais de 120 mil mulheres no mundo inteiro que luta a favor da mulher. Então, cada setor tem, por exemplo, se você está precisando de ajuda da mulher, de feminicídio, vai ter esse setor. Se você está precisando de ajuda com seu filho, quer dizer, cada comissãozinha tem o seu espaço para a mulher. O objetivo é a mulher e o seu filho. E se você se entende como mulher também, nós vamos estar protegendo isso. E em cada cidade, em cada país, você tem um núcleo. E aí eles escolhem as mulheres que são representativas da região e escolhem para ser líderes. Sou eu e mais duas que fomos escolhidas e a gente faz parte do núcleo de Cotia. A gente participou da caminhada agora que teve da mulher, dia 8 de março, que foi lindo em Cotia, né? Foi maravilhoso. E a gente faz esse tipo de situação acontecer. A mulher tem que ser representada, Luiz. Entendeu? Por isso que eu falo, vamos, vamos votar em mulher, entendeu? Vamos para cima, vamos nos representar. Porque, infelizmente, o homem não representa a gente, né? A mulher, sim. Né? Com certeza. Por mais mulheres na advocacia, por mais mulheres na política e por mais mulheres, principalmente, dentro das diretorias, das subseções, doutora Fabiana. Essa é uma bandeira que eu carrego também. Ai, Tá? que bom. Que eu carrego também, que eu acho que isso é muito importante. Doutora Fabiana, para a gente finalizar aqui, gostaria que tenha uma indicação de um livro, ou uma série, ou um filme para os nossos internautas. É de mulher também ali. Assistam Lídia Poeta. Você já viu? Não. Lídia Poeta? Lídia? Poeta. Não, não. Ela é uma advogada italiana que desbravou o mundo italiano, que era muito mais machista, sozinha. Ela não entrou em escritório nenhum. Ela tinha o irmão dela que ajudava ela, mas ela tinha a OAB e tiraram a OAB dela.
porque ela era mulher e ia atrás das questões dos clientes, ela se enfronhava. Assista, é o E meu está filme. disponível em qual plataforma? Tá na Na Netflix. Netflix. Depois a Netflix manda pra gente o cachê. Mas tem também aquele que todo mundo assistiu já, né? Suits. Ah, não, o Suits já é um clássico, Já é um né? clássico, Já é né? um clássico. Aquele Advogado do Diabo também, que é É um muito legal. clássico, é um Mas essa clássico. Lídia Poete, assiste, você vai Eu vou ver. assistir. É uma série Vou muito procurar, legal. vou Muito procurar. legal. Bacana. Doutora Fabiana, por favor, agora se dirija àquela câmera para fazer as suas considerações finais, deixar aí os seus contatos, redes sociais e o contato também do grupo de mulheres, Núcleo Cotia, para que possamos aí ter as interações, o engajamento e as conexões. Acessem a minha rede social, que é Fabiana_Calfá, né? O arroba, né? No Instagram. É o mesmo Facebook, no TikTok e no Grupo das Mulheres do Brasil, Grupo das Mulheres do Brasil no Clucotia. Então, também é o arroba, vocês acessam lá, vai ter bastante informações sobre os diretórios, vai ter as próximas reuniões que nós vamos ter. E no meu Instagram e no meu Facebook, como no TikTok, a gente ensina vocês institucionalmente mais algumas coisas que vocês vão estar lá acessando, que vocês vão estar vendo. Muito obrigado, Eu que doutora Fabiana agradeço, Calfati. Luiz, Foi foi um muito prazer, legal. foi muito legal. Espero que a gente possa ter aí novas oportunidades de estarmos aqui nesse nosso podcast. Eu agradeço você, meu amigo, minha amiga, internauta, com a sua importante audiência. Agradeço imensamente a doutora Fabiana novamente. Siga a doutora Fabiana nas redes sociais, siga a OAB de Cotia, a OAB de Carapicuíba, a Comissão de Direito Condominial e Imobiliário da OAB de Cotia, o Grupo Mulheres do Brasil e agradeço também aqui aos trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Fique conosco, compartilhe sempre as nossas redes sociais, esse conteúdo, 24 horas à sua disposição. Até a próxima oportunidade e um beijo imenso no seu coração. Até mais. Tchau!